Nós vamos ler a partir do versículo 25. Você vai deixar aí aberta a sua Bíblia. Depois nós vamos ler esse texto aqui e alguns outros versículos. O Senhor está neste lugar, amém? Jesus está aqui. E o nosso maior desejo precisa ser acessar Jesus nessa noite. Ele tem um toque especial, ele tem conhecimento, ele tem revelação. Como eu já disse para você semana passada, eu tenho pedido ao Senhor para ser intencional. Eu não quero estar em um culto e perder a oportunidade de tocar Jesus e de receber tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu não venho aqui apenas para receber, mas eu venho para dar o meu culto ao Senhor. Amém, queridos? E Ele está aqui. Eu queria que você se acalmasse, você não saísse durante a palavra, que você pudesse receber tudo aquilo que o Senhor tem. E o tema da nossa palavra hoje é ansiedade e a paternidade de Deus. Amém? Fala comigo, ansiedade e a paternidade de Deus. Ansiedade do grego significa estrangulamento, sufocamento. É como estar dividido na alma. Também é como se você estivesse sendo puxado em diferentes direções. E a ansiedade, nós temos a ansiedade natural e nós temos a ansiedade patológica. A ansiedade natural é quando existe uma situação de risco, uma situação preocupante, e o seu instinto, ali diante daquela situação, responde com uma alteração nas suas emoções. Amém? A ansiedade natural, ela te protege. Amém, queridos? Ela te coloca em estado de alerta. Ela é boa e todos nós precisamos ter até em situações felizes, né? Em situações, de repente, você vai fazer uma entrevista, ou você está prestes a viver um sonho, tem aquela ansiedade natural. E o seu instinto, você acaba reagindo com uma emoção. Então, essa ansiedade natural, ela é temporária, ela é pontual. Aconteceu uma situação, ela é temporária, mas ela passa. Agora, a ansiedade patológica, os sintomas são similares, porém a diferença está na intensidade e na constância desses sentimentos, desses sintomas, na verdade. Então, os sintomas são similares. O que vai diferenciar é aquilo que eu acabei de dizer, que é a intensidade e a constância. Você sente muito mais. Aquilo que é pequeno fica muito grande, é intenso. E isso tem uma constância, não é como a outra que é temporária, né? Que é uma situação pontual. Na ansiedade patológica, você tem uma constância nesses sentimentos. Então, só para você entender aí um pouquinho a diferença entre uma e outra. E eu estava pesquisando dados da OMS, que são dados seguros. O Brasil é o país que tem maior número, a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade. Fala comigo, uau! O Brasil é o país que tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade. Ele está em primeiro lugar. E a pesquisa também mostra que o Brasil está em quinto lugar com pessoas com a taxa de depressão. O Brasil está em quinto lugar nesse ranking aí de pessoas depressivas. Queridos, isso é muito sério. Isso realmente é muito sério. São dados muito preocupantes, né? Você pega a ansiedade, o Brasil está em primeiro, a depressão, o Brasil está em quinto lugar. Então, eu quero trazer para você nessa noite, eu não estou aqui falando como psicóloga, eu quero trazer a luz da palavra de Deus nessa noite para você, amém? Não estou aqui para te dar uma palestra, mas eu quero apenas trazer alguns conhecimentos para que você entenda onde o Senhor quer chegar e falar conosco. E agora, ao olhar da palavra de Deus, vamos olhar o que a Bíblia diz sobre a ansiedade, certo? A ansiedade, você conhece um pouco a respeito disso,
mas ela é o excesso de futuro, ela distorce a realidade, você se sente sufocado, você sente, ela rouba as suas forças, a ansiedade, ela traz confusão para os seus pensamentos, você não consegue ver as coisas realmente como elas são, ela vai embaçar a sua visão. A ansiedade, ela também traz 3 coisas: preocupação, fala comigo, preocupação, inquietação e irritabilidade. Então é aquela pessoa que está constantemente preocupada, é aquela pessoa que está constantemente irritada, alguém que tem uma inquietação muito grande. Agora, vamos olhar para a palavra de Deus, que é o que eu quero fazer nessa noite. Depressão é falta de Deus. Depressão é falta de fé. Queridos, depressão é frescura. Quantas vezes nós ouvimos essas frases? Você já achou que eu estava dizendo, né? Quantas vezes nós ouvimos essas frases? Teve pessoas que chegou a regalar os olhos para mim. Quantas vezes nós ouvimos isso? Depressão é falta de Deus. Ansiedade é falta de Deus. Ansiedade e depressão é falta de fé. É frescura. Por muito tempo, você que se converteu há muito tempo, você viveu um tempo onde nas igrejas era taxado como algo muito ruim. Depressão, você não tinha Deus, e ansiedade também. Espiritualizavam tudo, não é verdade? Então tudo era demônio, tudo era falta de fé. E por muito tempo, pessoas dentro da casa de Deus, filhos de Deus, sofreram, porque muitas vezes nem podiam falar do que estavam sentindo, porque seriam julgados por falta de fé, ou que estavam endemoniados, ou que não tinham uma vida com Deus. Muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas até tirando as suas vidas, muitas pessoas sendo prejudicadas. E nesses dados que eu compartilhei com você, a minha intenção aqui é realmente, a igreja precisa falar sobre ansiedade. Amém? A igreja precisa falar sobre ansiedade. Nós precisamos olhar para isso, porque diante de dados tão assustadores, de dados tão preocupantes, onde estão os ansiosos? A minha pergunta é: se o Brasil é o país com o maior número de ansiosos, de pessoas com transtornos de ansiedade, e o 5º em depressão, onde estão os ansiosos? Eles estão nos nossos lares. Os ansiosos estão nos nossos trabalhos, nas nossas escolas. Os ansiosos estão na igreja. Os ansiosos estão aqui hoje. Talvez é você. E olhando para a palavra de Deus, que eu gosto muito eu realmente, é a minha fonte, e eu gosto de aprender com a palavra de Deus. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver Davi no Velho Testamento falando sobre sintomas de ansiedade. E aí você vai ler alguns salmos, se você está fazendo aí o seu plano de leitura bíblico, né? Você vai ver Davi em muitos salmos falando sobre sintomas de ansiedade. Ele fala que ele perdeu o sono. Isso em salmos, em textos da palavra de Deus. Davi fala que o coração dele ficou acelerado. Davi fala também que o coração dele entrou em pânico. Ele diz que os pensamentos dele perturbavam ele. Que os pensamentos estavam perturbando ele. Davi também fala que pavores da morte assaltavam ele. E se você for ler, vai ter muito mais outras coisas que Davi vai citando e vai mostrando que Davi lutava contra a ansiedade. Davi, ele não foi vencido pela ansiedade, amém? Eu acho incrível, porque Davi, ele está ali falando que ele perdeu o sono, que a alma dele está angustiada e que a morte está na porta dele. Daqui a pouco ele diz: mas eu te louvo, Senhor, porque a tua alegria, ela se renova. E ele vai falando sobre as coisas boas. Então Davi, ele conseguia ter uma clareza, ele conseguia falar com a alma dele. Davi conseguia expor a alma dele. Você vai ver tantos textos lindos onde Davi expõe a sua alma, onde Davi expõe as suas emoções. E Davi viveu, sim, ele tinha uma luta, né, contra a ansiedade.
Isso é no Velho Testamento, mas aí nós vamos para o Novo Testamento. Poderia citar aqui outros textos, outras histórias, e nós poderíamos fazer uma série sobre ansiedade, porque tem muita coisa linda que nós podemos usar a palavra de Deus para sermos abençoados. E aí nós vamos para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, já em Mateus, você vê Jesus no anonimato até os 30 anos de idade. Jesus está ali sendo preparado, sendo forjado. E aí Jesus aparece então, e ele começa a executar o seu ministério. Jesus, ele começa o seu ministério e ele começa dando uma atenção especial. Jesus começa ensinando sobre emoções. Algumas vezes eu já falei aqui sobre isso. Se você nunca ouviu, eu quero te trazer essa clareza. Jesus começa o seu ministério falando sobre emoções. Fala comigo, uau! No capítulo 9 de Mateus, você vai ver Jesus dando um diagnóstico para a multidão. Jesus diz: essa multidão está aflita. Ele fala que a multidão estava aflita e exausta. Aqui ele dá um diagnóstico para aquela multidão. Isso é no capítulo 9, mas se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 6, onde nós estamos, você vai ver Jesus. Então, ali o começo do ministério de Jesus, o batismo dele, a tentação, a escolha dos discípulos, ele começa ali no Monte das Bem-aventuranças, e ali, depois disso, capítulo 5, 6, ele vai falando, e no capítulo 6, ele fala sobre ansiedade. E eu quero ler esse texto com você, que diz assim, a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançam no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, essa é a tua palavra. Espírito Santo, encontre corações nessa noite, corações que precisam ouvir essa palavra, talvez por causa daquilo que eles estão vivendo, ou talvez porque eles estão vivendo algo com alguém que eles amam muito, Senhor. Traz revelação, traz discernimento. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter liberdade nessa noite, que não seja eu falando, mas o teu Espírito Santo. Eu sinto o Senhor aqui, eu sei como eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor vai tocar muita gente nessa noite. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Queridos, aqui então Jesus, como eu disse, ele começa o seu ministério falando sobre ansiedade. Você já parou para pensar que amor é esse, que Deus é esse? E aí parece que a ansiedade é uma coisa do século, é uma coisa por causa da modernidade. Queridos, há mais de 2000 anos atrás, o meu Jesus, o seu Jesus, ele falou sobre ansiedade na Bíblia. Ele se importou com o seu. Jesus sabia que nós poderíamos ser afetados pela ansiedade. Jesus, ele sabia aquilo que nós enfrentaríamos. E a ansiedade, ela não está
em uma lista de pecados. Você não vai ler a Bíblia e vai dizer e vai ver lá a ansiedade sendo pontuada como um pecado. Amém? Glória a Deus. Porque às vezes as pessoas por muito tempo tiveram medo de falar sobre os seus sentimentos, com medo de ser, na verdade, ser pecado. Medo de abrir o coração, né? Então, na palavra de Deus, você não vai ver a ansiedade em uma lista de pecado. Ou seja, por si só, a ansiedade não é pecado. Ela é um sentimento, amém, queridos? Ela é um sentimento que, se não for cuidado, pode sim a nos levar a pecar. Entende isso nessa noite? Então, a ansiedade por si, ela não é pecado. Mas se eu não cuido da ansiedade, se eu não tenho um olhar especial para a ansiedade, eu posso então ser levada ao pecado de muitas maneiras, para tentar satisfazer, né, esse vazio, aquilo que está acontecendo comigo. Então é muito importante que você entenda isso nessa noite. Ela é o excesso de futuro, é preocupação, e aí você sente uma inquietação, uma irritabilidade, é como se estivesse sufocando você, como se você perdesse o seu ar, né? Algumas pessoas têm dificuldade em dormir, outras tem dificuldade em concentração. E existem muitos sintomas, e eu não vou entrar aqui em todos eles nessa noite. Mas eu queria que você entendesse nessa noite. Dentro desse texto, eu quero pontuar algumas coisas com você. Ansiedade, o primeiro dela é o que eu disse. Ansiedade por si só, ela não é pecado. Amém? Glória a Deus. Por isso, diga muito obrigado, Jesus. Ela é uma emoção, é um sentimento que você precisa cuidar. Segunda coisa que eu quero pontuar nesse texto é que a ansiedade não resolve os seus problemas. Você já viu alguém ansioso que diz, graças a Deus pela minha ansiedade, porque ela me ajudou a resolver todos os meus problemas? Não. Você vai ver a pessoa ansiosa tendo mais dificuldades, enxergando os problemas além do que eles realmente são. Então a ansiedade, ela não resolve os seus problemas. E aqui no texto, aqui na palavra de Deus, nós lemos que qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha o que Jesus está dizendo. Qual de vocês, por mais ansioso que vocês estejam, vocês podem mudar a realidade? Vocês podem acrescentar. Vocês não podem mudar a realidade estando ansiosos. A ansiedade, ela não vai resolver o seu problema. Isso precisa ser muito claro para nós, porque senão nós somos imergidos aí, em uma confusão, em muitos problemas, numa angústia muito grande, porque você cada dia mais se preocupa mais, você está cada vez mais sendo levado pelas circunstâncias, olhando a realidade com uma lente embaçada, porque você vai sim ser prejudicado na sua visão. Então ela não resolve os seus problemas, amém? Fala aí, coloca a mão no seu coração e fala, a ansiedade não resolve os meus problemas. Terceira coisa nesse texto que eu quero compartilhar com você, é que Jesus te chama para olhar as coisas com os olhos do Pai. A ansiedade, segundo a palavra de Deus, é um convite para que você realmente consiga, superar. Ela te convida a olhar a realidade com os olhos do Pai. Amém, queridos? E olha o que a palavra de Deus, Jesus aqui no texto, ele diz assim, olhai as aves do céu. Olha o convite de Jesus. Olhem, vejam as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai as sustentam. Gente, olha que coisa linda isso. É um convite de Jesus para que nós possamos olhar como Ele está olhando. É um convite de Jesus para nós olharmos como Deus olha para as circunstâncias e para as situações. Ele está dizendo, olhem para as aves do céu. Elas não colhem, elas não semeiam, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai as sustenta. E aí ele diz assim, vocês não são mais importantes? Olha o que o texto diz. Porventura, você não vale muito mais do que as aves? Fala para esse irmão aí do seu lado aí, com carinho, fala assim, você vale muito mais do que uma ave. Queridos, se Deus cuida, é a Bíblia quem está dizendo. Se Deus cuida das aves,
por que Ele não vai cuidar de mim e de você? E não só o cuidado, o texto está dizendo que não é... Ele está dizendo assim, deixa eu só voltar aqui. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Existe um valor em nós, um valor colocado por Deus. Ele diz, vocês valem muito mais do que as aves. Então, o convite do Senhor para nós é para nós olharmos para as circunstâncias de acordo com os olhos do Senhor, amém? A ansiedade na Bíblia é quando você olha com os seus olhos para a circunstância. Amém, queridos? Fala comigo, a ansiedade na Bíblia é quando eu olho com os meus olhos e não com os olhos de Deus. Então, quando você começa a olhar as circunstâncias a partir dos seus olhos, as coisas ficam ruins. Mas quando você começa a olhar com os olhos de Deus, e aí Jesus vem de uma forma tão linda, e Ele diz, observem, olhem, vejam comigo, tenham o meu olhar sobre isso. Vocês podem ver como eu vejo, vocês podem observar como eu observo. Mude esse olhar, troque essas lentes, comece a olhar como eu olho. Os meus olhos são, eu cuido de você, eu sustento você, eu tenho um propósito na sua vida, eu não te desamparo, eu coloquei valor sobre você, você tem um valor para mim. O convite do Senhor para nós mudarmos o nosso olhar. Por quê, queridos? Fé é a certeza do que não se vê, sim ou não? O que é fé? Fé é a certeza do que não se vê. E ansiedade é a certeza do que se vê. Entende? Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você repita comigo. Fé é a certeza do que não se vê. Agora fala comigo, ansiedade é o medo do que não se vê. Vou explicar isso. A ansiedade é o medo do que você não vê. Você não está vendo resposta, você não está vendo solução, você não está vendo uma saída. Ansiedade é o medo que você tem do que você está vendo. Fé é a certeza do que você não está vendo. Então nós precisamos entender isso. Você não precisa ver para ter fé. Fé, você olha para alguém que está morto e você diz, vai ressuscitar. Fé é você olhar para alguém que tem um diagnóstico e você diz, Deus vai curar. Isso é fé. Você está vendo ali a pessoa com a enfermidade, mas você está crendo. Você está crendo que aquilo pode acontecer. Agora, a ansiedade é o medo do que você não está vendo. Ou medo do que você está vendo a partir da sua ótica, a partir da sua percepção. Como que você está nesses dias? Você conhece alguém perto de você, ansioso? De repente você é essa pessoa, né? Isso é frescura. Isso é, agora tudo é ansiedade, tudo é depressão. Isso aí é só dar um cabo de enxada, uma vassoura, mandar limpar a casa que isso passa. Quantas vezes pessoas já ouviram isso, né, queridos? E quarta coisa dentro desse texto. Ansiedade não é falta de Deus. Diga assim, uau, graças a Deus. Porque quantas vezes nós somos julgados, né? Porque é falta de Deus. Porque você não tem Deus, por isso você está passando por ansiedade. A minha pergunta aqui nesse texto para você é, a prova disso, quero te fazer uma pergunta. Tanto que não é falta de Deus, para quem Jesus estava falando sobre ansiedade? Para o povo do mundo? Ah, eu amo esse Jesus. Jesus está comprovando, mostrando, e nós temos aqui na palavra, que a ansiedade não é falta de Deus, porque Ele está falando para os filhos de Deus, Ele está falando para os discípulos. Jesus não estava falando para o povo do mundo, Jesus não estava falando para os gentios, Jesus estava falando para os filhos de Deus. Tanto é que nós lemos aqui, que Ele diz, o vosso Pai. Deus é Pai de todo mundo? Não.
Deus é pai daqueles que um dia aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse evangelho onde Deus é pai de todo mundo. Não, Deus não é pai de todo mundo. Todos são criaturas de Deus. Mas quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, a palavra de Deus diz então que eu me torno filha de Deus. Eu me torno filho de Deus. Agora eu não sou mais alguém desprezado, abandonado. Agora eu tenho uma filiação espiritual. E nesse texto aqui, Jesus não estava falando para as pessoas que não amavam a Ele. Jesus estava falando para os seus. E aí no texto, por 2 vezes, o texto ressalta Jesus falando, o vosso Pai. É o seu Pai. É o meu Pai. E aqui está a prova que não é falta de Deus. Jesus faz uma ligação nesse texto aqui, tão linda, entre a ansiedade e a paternidade. Eu amo falar sobre paternidade. Eu me encontro em Deus nesse lugar chamado filiação, paternidade. E Jesus, ele faz uma ligação entre o pai e a ansiedade. Queridos, escute isso, presta atenção. Jesus poderia apresentar uma solução para a ansiedade. Qualquer solução, ele poderia apresentar qualquer coisa. Ele poderia dizer, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Jesus poderia apresentar uma solução para a ansiedade. Mas qualquer solução, mas qual é a solução pontual que Jesus apresenta para a ansiedade? Paternidade. Paternidade. E ele diz, olha, para resolver esse problema, vocês precisam se sentir filhos. À luz da palavra de Deus, a ansiedade, eu estou falando à luz da palavra de Deus. A ansiedade você consegue passar por ela quando você se conecta com essa filiação, você passa a se sentir filho, e como filho amado, você sabe que o seu pai cuida de você. Como um filho que tem um pai de verdade em casa. Eu nunca vi os meus filhos perguntar, mãe, amanhã o pai vai providenciar comida para a gente almoçar? Eles não chegam toda noite e falam, pai, amanhã você vai poder comprar comida? Não, eles nunca perguntaram, porque chega o horário do almoço, eles sentam na mesa, porque eles têm uma consciência de que eles são filhos do Alessandro de Oliveira Carvalho, e que eles não precisam perguntar se terá almoço. Eles sentam na mesa, porque eles sabem que o pai deles providenciou. Você entende isso nessa noite? Jesus está dizendo, vocês não podem andar ansiosos pelo que vocês vão comer, beber, vestir, pelas coisas do mundo. Vocês têm um pai. Vocês não precisam perguntar o que eu vou fazer amanhã. Vocês têm um pai. E como um filho que não precisa perguntar. Você já viu lá na sua casa, você que é pai, os seus filhos ligam para você toda noite, dizendo, eu posso voltar para casa? Terminei meu expediente, eu posso voltar? Você me aceita em casa? É assim que os filhos fazem? Você como pai, você liga? Não, os filhos não ligam, você não liga. O que acontece? Aqueles que trabalham, aqueles que saem da escola, é automático. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma mãe, eu tenho uma família. Aleluia! E ele coloca a mochila nas costas, ele sai do trabalho e ele vai em direção à sua casa, porque ele tem uma convicção de que os portões vão se abrir para ele. A porta vai se abrir, o sofá está ali, a mesa está ali, a cama está ali, ele pode deitar e descansar. Assim também precisa ser você com o Pai Celestial. E Jesus poderia ter dito, olha, para a ansiedade, perdoa que me resolve a ansiedade. Não que
não existem casos que precisa realmente acontecer o perdão. Mas não é isso que Jesus está apresentando. Olha, para se livrar da ansiedade, vocês podem fazer uma oração tal. Não, ele diz: olhem, observem o Pai de vocês. Olhem para o Pai. Então a ansiedade, Jesus traz ela com a paternidade de Deus. Sabe o que um ansioso muitas vezes precisa? De proteção, ele se sente desprotegido. Muitas vezes o ansioso precisa do quê? De direção, sim ou não? E dentro da paternidade, o pai vai comunicar o quê? O pai comunica direção, proteção, entre outras coisas. O ansioso, ele precisa se sentir protegido naquele momento. Ele precisa se sentir, ele precisa ter uma direção para aquele momento. E aí vem Jesus e diz: olha, existe uma solução para isso. O Pai de vocês, o Abba Pai, que cuida das aves dos céus, que cuida das ervas do campo, que hoje nasce e amanhã morre. E ele diz: olha, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como as aves. Mas vocês são filhos do Pai. Diga glória a Deus. Jesus mostra então, à luz da palavra dele, quem vai resolver a ansiedade. À luz da palavra, o Pai. Amém? À luz da palavra, diante da Bíblia, é o Pai. Quem é o Pai? Deus. Deus é o seu Pai. E Ele sabe o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. A palavra diz assim: vede que grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olhem, observem o grande amor. Vejam com os olhos dele. Olhem com os olhos do Pai. O grande amor que o Pai vos tem concedido a ponto de ser chamados filhos dele. Filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele quem? Lancem sobre Deus, sobre o Pai, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Há um convite do Senhor nessa noite para você lançar a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Olha que grande amor é esse, que Ele tem amado você a ponto de chamar você filho dEle. Provérbios 12:25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra alegra. Alguns anos atrás, eu não sou muito boa em datas, mas desde quando nós começamos no ministério, mesmo antes aqui da igreja, eu sempre senti uma pressão muito grande sobre mim, de responsabilidade, de ser... Primeiro eu tinha que ser a esposa do pastor. E depois, quando nós começamos aqui, então, a pastora. E eu mesma, Cibele, sempre me cobrei muito. Eu sempre me cobrei muito. O meu nível de exigência comigo sempre foi muito alto. E também com aqueles que acabam os da casa também. E eu lembro no começo do ministério, que nós começamos, né, a igreja aqui. Então, para mim, eu tinha que ser, eu tinha que estar. Eu tinha que suprir a necessidade das pessoas. Eu tinha que suprir aquilo que elas queriam que eu suprisse. Imagina, se eu estivesse almoçando e alguém precisasse de alguma coisa, eu ia parar. Porque, imagina, como assim eu vou almoçar e vou deixar alguém precisando? Fosse em qualquer horário. Quantas vezes em horários inusitados, nós, às vezes até nas madrugadas, saímos para socorrer ovelhas. Eu muitas vezes achava que nós não tínhamos direito de tirar férias. Como vamos tirar férias?
E, infelizmente, às vezes quem está perto de nós acaba sofrendo. Então eu tinha que suprir a necessidade das pessoas, o meu nível de exigência. Tanto é que nós, como família, nós tiramos as nossas primeiras férias, acho que foi com 7 anos, né, amor, de igreja. 7 anos nós tínhamos a igreja. Na verdade, nem tínhamos condições. Muitas vezes, o nosso salário, o salário pastoral, era usado para as despesas da igreja. Muitas vezes nós deixamos de receber para poder arcar com as despesas da igreja. E depois de 7 anos que nós conseguimos tirar uma férias em família. E aquilo para mim ainda foi com muito peso na consciência. Como eu estou tirando uma férias? Como que eu estou tirando férias? E as pessoas? E se precisar? E o que vão dizer? E o que vão falar? Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que, mesmo eu sendo o que as pessoas querendo que eu fosse, elas continuavam cobrando de mim. Mesmo eu doando o meu tempo, elas continuavam me julgando. Mesmo eu fazendo o meu tudo, muitas vezes nós éramos ainda julgados como não fez, não se importou, não cuidou. E eu precisei entender isso. Porque ao longo desses anos, muito rígida comigo, né? E a minha postura, então eu preciso, tal. E eu fui acumulando coisas, Demandas, às vezes, jamais eu diria um não para você. Ainda que eu tivesse em um momento muito difícil, eu não diria não para você. E aí eu precisei colocar limites em mim. Por quê? Porque se você não coloca limites, as pessoas, elas ultrapassam os limites. E eu percebi que mesmo eu fazendo, mesmo eu doando o meu tempo, mesmo eu doando, quantas vezes os nossos filhos pequenos, nós pegávamos na escola, direto da escola para a igreja. O Alessandro em uma moto, eu em outra moto, a gente pegava eles direto para a igreja. Nós estávamos ali servindo e sempre fizemos com muito amor. Mas o romantismo desapareceu quando eu percebi que, fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar. Fazendo ou não fazendo, você nunca vai ser boa o suficiente. Chegou até o dia que eu tive crises de ansiedade. E a minha crise de ansiedade começou... nós estávamos em uma viagem, em uma conferência de pastores, e... depois que terminou ali a conferência, nós voltamos para o hotel. E eu já senti que tinha algo estranho. Eu dormi, deitei na cama, eu dormi. E eu acordei com a cama rodando. Eu acordei em desespero porque a cama rodava. E eu não tenho labirintite, nunca tive. E foi uma sensação horrível. Parece que eu ia cair da cama porque a cama rodava em uma alta velocidade. Achei muito estranho. No outro dia eu não consegui ir no evento, no encerramento do evento. O Alessandro foi, eu fiquei no hotel, sentindo muitas náuseas, estava tonta e uma sensação horrível. E aí começou uma angústia, assim, pouca, mas ela estava ali. O Alessandro chegou e nós depois então viemos para casa. Foi muito difícil voltar no avião. Eu estava assim, já começando a sentir que eu não estava bem de verdade. Cheguei aqui e aí começaram dias terríveis para mim. Algumas vezes, eu não me lembro quantas vezes, eu dirigindo o carro, eu estacionava, e quando eu estacionei o carro, para mim o carro estava voltando e eu pulava do carro. Porque eu estava com a sensação de que o carro estava voltando. E quando eu pulava do carro, o carro estava paradinho no mesmo lugar. Quantas vezes... crises de choro, muita crise de choro. Quantas vezes assim uma angústia sufocante, palpitação, coração acelerado, mãos frias, pés parecendo geladeira. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Quantas vezes, queridos, eu tinha lágrimas escorrendo no rosto, sem nenhum esforço. Eu não precisava me esforçar. Elas corriam no meu rosto. Eu lembro de muitas vezes, porque o meu nível de exigência era muito alto. Então, mesmo chorando, você vai socorrer as pessoas. Eu lembro algumas vezes
que eu tinha uma angústia avassaladora. Mas eu estava ali diante de pessoas, sentado, e eu não estava bem, mas aquela pessoa precisava de mim. E de repente, sem me controlar, as lágrimas começavam a cair dos meus olhos. E assim foi por muito tempo. Eu nunca falei isso para outras pessoas. Procurei quem eu tinha que procurar, o Alessandro sabia. E eu, por ser uma pessoa que eu gosto muito de me entender, e eu fui então saber o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que alguma coisa não estava bem. Eu escrevi aqui algumas coisas que eu quero só ler para você, desse tempo aqui. Eu tinha lágrimas escorrendo no rosto sem nenhum esforço. Eu tinha uma angústia avassaladora. Eu tinha um desespero que me fazia ter vontade de sair correndo. Enquanto eu olhava nos olhos de alguém, eu viajava com os meus pensamentos em lugares e situações para resolver os problemas. Eu tentava resolver os problemas. Enquanto alguém estava ali diante de mim, falando comigo. Quantas vezes eu voltei para a conversa sem saber o que a pessoa estava dizendo. E a minha preocupação era, Deus, não deixa ela me perguntar nada do que ela falou, porque eu não vou lembrar. Porque eu só estava ali, os meus olhos estavam fitos na pessoa, mas o meu pensamento não estava naquele lugar. Quantos diálogos, conversas eu tive comigo nas crises, e eu não tive uma ansiedade normal, eu tive crises de ansiedade. Eu comecei a investigar, então eu entendi que eu estava tendo crises de ansiedade. Quantas vezes, queridos, eu quero já pedir para o louvor subir, nós já vamos partir já. Quantas vezes, programações aqui na igreja, e você sabe que os seus pastores sempre foram de fazer, sim ou não? Tem qualquer coisa, nós somos os primeiros a estar. Em eventos, em programações, e eu estava ali envolvida, eu estava ali fazendo. Mas quantas vezes eu estava aqui no culto, em programações, fazendo coisas, eu tinha vontade de sair correndo, é um desespero. Quem já teve ansiedade sabe o que eu estou falando. A sensação é de morte, irmãos. A sensação é de morte. É um desespero incontrolável. Eu não sei se você já viu uma pessoa com crise de ansiedade. É uma judiação. E aí eu comecei a perceber, eu falei, olha, eu não estou bem. Eu não estou bem. E eu lembro que indo em algumas lojas, eu fui em uma loja na cidade, eu precisava comprar algo naquele dia. E quando eu estou naquele corredor daquela loja, me bate um desespero tão grande. E eu penso assim, até eu pegar esse negócio, até passar no caixa, até a menina receber, até colocar na sacola, até eu entrar no carro. E aí foi me dando um desespero e eu tinha uma vontade de sair correndo. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus. E eu parada ali naquele corredor, eu tinha duas opções. Ou eu me entregava àquela crise, ou eu precisava realmente fazer o que precisava ser feito. Lembro uma vez, quando eu estava no dentista e sentada ali, sentada esperando a minha vez. Eu me vi saindo desesperada daquele lugar, saindo correndo, porque eu queria ir para casa, eu queria deitar na minha cama, eu queria ficar quieta. Quantas vezes eu precisei parar tudo e dizer, Cibele, respira. Cibele, vai ficar tudo bem. Respira. Respira, Cibele. E eu respirava. Quantas vezes eu tive conversas comigo e eu disse, Cibele, se acalma. Jesus está aqui. Cibele, Jesus está aqui. Cibele, você pode sentir Ele? Jesus está aqui. Respira. Eu falava para mim e eu respirava. E eu dizia, vai ficar tudo bem, devagar. Jesus está aqui. E à medida que eu ia falando,
que Jesus estava ali, eu ia sentindo a presença dele. O meu corpo sentia a presença de Jesus. E eu conseguia me controlar. Sair daquele lugar. Lembro de uma outra vez, queridos. É para você, eu estou te dando exemplos para você nunca mais falar que é frescura. Só sabe quem passou. Você nunca julgar. Porque a Bíblia diz sobre a ansiedade. Tem pessoas perto de você sofrendo muito. E nós poderíamos aqui falar sobre os sintomas, os tipos de ansiedade. Eu não vou entrar nesse mérito, ok? Porque nós também não temos tempo para isso. Lembro de uma vez. Pode ir tocando aí no teclado para nós. Deixa eu só beber uma água, irmãos. Eu lembro de alguns cultos, porque afinal, as pessoas não tinham nada a ver com isso, né? E eu precisava estar bem. E em cultos como esse aqui, na adoração, a minha única vontade era de deitar no chão. Eu tinha vontade de deitar no chão assim, ó, e me encolher e ficar quietinha. Era tão desesperador, eu tinha vontade de deitar ali, aqui na frente, e ficar quietinha como uma criança assim, ficar quietinha, porque era tanto desespero, e eu conseguia ministrar para minha alma: Cibele, Jesus está aqui, respira, o Pai está aqui, você vai ficar bem, respira. E eu me via saindo correndo por essas portas. Você sabe que já teve pessoas aqui em cultos que por causa de crises de ansiedade, eles saíram de um culto como esse, eles não conseguiram ficar até o final? Sabia disso? Porque a angústia é muito grande. A inquietação, a sensação de estar sendo sufocado, a sensação de estar perdendo as forças, tudo fica muito grande, muito grande. E você me pergunta talvez, mas por que você não procurou ajuda de profissional? Porque na verdade, na época eu estava começando já a cursar psicologia. E eu consegui, falei com algumas pessoas, mas eu não fiz terapia, mas eu não sou exemplo para você, ok? Eu não sou para você olhar e falar assim, então não precisa fazer terapia, queridos. A terapia está aí para nos ajudar, amém? Se você está com crise de ansiedade, tem pessoas aqui nessa noite com crise de ansiedade, que têm tido crise de ansiedade. É importante, não apenas, tem pessoas que estão indo direto para o psiquiatra, mas não fazem terapia. Não adianta medicação se você não fizer terapia. Você precisa tomar os remédios, mas você também precisa de acompanhamento. Precisa. Eu não precisei. Mas se hoje eu estivesse em uma situação e se eu precisasse, com certeza eu procuraria. Ok? Amém? Eu estou trazendo uma revelação em cima da palavra de Deus para você. Então você pode procurar ajuda, você pode procurar um profissional, mas você também pode confiar que Deus, o seu Pai, pode te ajudar. Porque tem muitas pessoas que mesmo com acompanhamento com psiquiatra, muitas pessoas que mesmo tomando remédio, elas continuam com suas crises. Entendem isso? Eu quero dizer para você que quando eu fui entendendo e eu fui colocando limites, e eu comecei a dizer, não vou mais deixar as pessoas ultrapassar os limites dela. Se eu não puder atender, eu não vou atender. Se eu não puder ir, eu não vou. Se eu tiver que falar não, eu vou dizer não. E eu comecei a tirar um pouco de peso sobre mim. Eu comecei a ser mais leve comigo. Não, mas tudo bem, eu não vou fazer agora. Agora, você não pode? Não, não pode. Por quê? Porque eu não quero. Porque hoje eu vou fazer nada. Eu não quero fazer nada. Eu quero ficar aqui. Eu quero cuidar da minha alma. Porque o que adianta eu estar aqui na frente, estar com a minha alma doente?
E eu comecei a tirar os pesos, comecei a tirar, sabe, as cargas que eu colocava e que as pessoas também colocavam sobre mim. Gente, é maravilhoso. Eu comecei a dizer não para as pessoas. Eu comecei a dizer não. Eu comecei mas tem que ser agora eu não posso. Porque antes tinha que ser agora, estou aí. Não, agora eu não posso. E eu comecei então a entender. E aí o Senhor, porque a minha pergunta era: Deus, por que eu estou passando por isso? Qual é o propósito disso? E então, depois de um tempo onde eu já tinha conseguido me restabelecer, organizar minhas emoções, entender o que eu tinha que fazer, né? Fugiu a palavra aqui, mas às vezes o dia a dia, a correria, né? O ativismo das coisas e tem, a cobrança. E aí eu fui trazendo leveza para mim, E eu queria entender por que eu estava passando, qual era o propósito. E aí um dia o Senhor disse para mim: porque você vai ajudar outras pessoas nessa área, porque só sabe quem passou. E ali então eu comecei a ajudar mulheres nesta casa com ansiedade. Eu comecei a ajudar mulheres realmente, mulheres que estavam passando por situações difíceis e que estão. Então hoje eu entendo. Esses dias quando eu fui, nós fomos socorrer uma irmã com crise de ansiedade. Era mais ou menos a hora do almoço. E a líder ligou para mim e disse: vocês podem ir lá. E eu e o Alessandro, nós fomos lá. E nós chegamos naquela casa. E eu pude olhar para aquela irmã que estava tendo crise. Ela retorcia os nervos, o corpo. Ela retorcia, ela tremia. Ela chorava. Parecia que ela ia voar de tanto desespero que tinha ali. E do outro lado o esposo tentando acalmá-la e conversando. E nós chegamos. E ali eu pude olhar para ela. Eu consegui olhar para ela e entender o que ela estava sentindo. E dizer: eu já estive nesse lugar. Nunca dessa forma, retorcendo os nervos. Mas eu sabia o que ela estava sentindo. Queridos, é triste você ver uma pessoa com crise de ansiedade. Quantas pessoas eu já presenciei, quantas situações eu presenciei de pessoas com crises de ansiedade. Uma vez eu, diante de uma pessoa com uma crise, ela tremia tanto, que parecia que ela ia cair da cadeira. E é um desespero, é um pavor, porque embaça, porque a pessoa não consegue ver com os olhos naturais. Ela começa a ver, tudo é muito grande, a proporção se torna muito maior. Eu quero dizer para você que está aqui nessa casa: se você tem tido crises de ansiedade, se você tem passado por isso, você não está só. Você pode procurar ajuda profissional, mas você também tem uma casa que pode ajudar você dentro da palavra de Deus. E Jesus vem dizendo, Jesus vem mostrando a ansiedade e a paternidade de Deus. Quantas vezes na minha crise, o que eu precisava era me sentir protegida, e eu estava me sentindo desprotegida. Eu tinha medo, eu tinha pavor. E o pai é esse que chega com a presença. Aqui não, no meu filho não. O pai é esse que chega e diz: eu estou aqui, filho, eu te protejo. E aí você acha que a ansiedade só tem esse povo que fala muito, esse povo que é agitado, que fica na igreja assim, ó. Tem uns irmãos que você fala: vai pegar voo, porque ele está assim, ó, e balança o pé, e balança a mão, e daqui a pouco está balançando a cadeira atrás do irmão, o irmão está incomodando. Por quê? Aí você acha que só esses irmãos acelerados que têm ansiedade. Não é verdade. Pessoas quietinhas, que falam pouco, também podem ter ansiedade. Também podem ter crises de ansiedade. Você entende isso essa noite? Diga glória a Deus. Quantos de vocês conhecem alguém que nesse momento, quantos de vocês conhecem alguém que nesse momento está passando por ansiedade? Ergue a sua mão. Quantos conhecem alguém? Muitos. Muitos de nós. Isso pode ser um conhecimento para você, para que você possa ajudar essas pessoas.
Eu quero ler uns salmos com você. Salmo 131. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Porque o ansioso, ele está sempre procurando, ele tem sempre um problema para resolver, tem sempre uma situação, né? Ele está dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. É isso que o salmista está dizendo. Alma, aquieta-te. Quantas vezes eu disse: Cibele, está tudo bem? Calma, vai ficar tudo bem. Aquieta a alma. Ele diz: eu, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. E ele diz: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Como uma criança desmamada nos braços da sua mãe, ela está ali confiante, ela está ali sendo amparada, segura. O salmista diz: assim é a minha alma para contigo, ó Deus. Você precisa aprender a se conhecer, você precisa se conhecer, você precisa saber o que está legal aí dentro e o que não está legal. Não deixe ir acumulando coisas e achando que você vai dar conta. Essa semana atendi aqui no gabinete pastoral uma jovem que teve crise de ansiedade, e ela me contando o relato dela, o quanto ela sofreu. Por quê? Porque eu preciso fazer, eu preciso entregar, eu preciso dar conta, eu preciso. Até o ponto que ela não deu mais conta. Tem pessoas que Deus está alertando você já tem um tempo, que você precisa parar, precisa colocar limites em algumas coisas, precisa estabelecer algumas coisas. A sua alma precisa se aquietar. Você tem um pai, Deus se importa com você. Quantas vezes eu senti isso no meu desespero? Irmãos, poderia ter sido muito pior, mas eu experimentei o amor de Deus. Depois disso, isso já tem 6, 7 anos, eu não sei dizer exatamente quanto tempo, mas depois disso eu não tive mais crises de ansiedade. Eu não tive mais crises de ansiedade. Por quê? Porque eu me conheci, eu estabeleci limites, e não é que ela não vem. Já teve situações onde eu percebi, e o Alessandro sempre é o meu ouvinte. Eu digo: amor, não está legal aqui. Então eu já percebo que não está legal, eu identifico o gatilho, e eu preciso então trabalhar para que não chegue numa crise. Entende isso? Mas eu nunca mais tive crise. Irmãos, é maravilhoso, é sensacional, é espetacular. Você que já teve crise de ansiedade, não ter mais crise de ansiedade, é uma sensação que é inexplicável. E assim eu tenho me mantido. Eu identifico, eu trabalho, e eu consigo então ter uma vida normalmente. E eu quero que você entenda algo nessa noite. O salmista está dizendo: olha, cale a sua alma, faz a sua alma se calar, aquieta a sua alma, como uma criança que está nos braços do Pai. Sabe, meus irmãos, nós antecipamos o futuro e começamos a sofrer com ansiedade. Escute isso.
Nós antecipamos o futuro e começamos a sofrer com ansiedade. Nós sofremos com ansiedade de coisas que não estão acontecendo. Nós sofremos com ansiedade de coisas que não vão acontecer. Mas nós antecipamos o nosso futuro e vivemos um presente cheio de angústia, um presente cheio de sofrimento por causa da ansiedade. 90% das coisas pelas quais o ansioso sofreu não vai acontecer. 90% das coisas pelas quais o ansioso sofreu, se preocupou, elas não vão acontecer. Eles criam na cabeça. Eles imaginam, eles aumentam 90%. Uau, isso é muito forte. Ou seja, tudo aquilo que eu antecipei, todo o excesso de futuro, 90% das minhas preocupações, de verdade, elas não vão acontecer. 10% acontece. Só que aí você sofreu, o seu corpo sentiu. Quantas vezes, irmãos, nessa rotina aí, né? E aí alguém falava assim, o Alessandro falava, ó, fulano quer falar com a gente. Minha mente ansiosa fazia o quê? Meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Com certeza está vindo para dizer um monte de coisa para nós, para dizer que isso, que fulano falou aquilo, que está saindo da igreja, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e nananã, e aqui, a alma já vai ficando angustiada e fala, meu Deus do céu, tal, não sei o que. E daqui a pouco, ele só quer marcar para tomar um café com a gente. Ufa! O ansioso sofre por antecipação. 90% das coisas não vão acontecer. Mas quando você olha com os olhos de Deus para situações, a Bíblia diz em Filipenses 4 que a paz que excede o entendimento, ela vem sobre nós e nós podemos desfrutar dessa paz que ninguém explica essa paz, porque ela ultrapassa o seu conhecimento, o seu entendimento. Você está aqui nessa noite? A Bíblia diz em Filipenses 4: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aleluia! O que o Senhor está nos chamando nessa noite comece a olhar com os olhos de Deus para isso. O que Deus diria sobre isso? O que Deus diria sobre isso? Comece a olhar com os olhos de Deus. E quando você começa a olhar com os olhos de Deus, você vai conseguindo administrar suas emoções e entender que você tem um pai. Você não tem qualquer um aí cuidando de você. Você tem um pai. Ele cuida de você, Ele te sustenta, Ele provê, Ele traz tudo aquilo que você precisa. Você é importante para Deus. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu, porém, fiz calar a minha alma. Fiz silenciar a minha alma. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Eu quero ler com você de pé aí Mateus 6, coloca para nós, querido. Mateus 6, nós vamos ler juntos. Vamos lá? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida.
vosso Pai. Aleluia! Onde é que o texto buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as coisas serão acrescentadas? Esse versículo está em um texto que Jesus está falando sobre ansiedade. Busque o reino, busque o Pai, busque o reino de Deus, e todas essas coisas pelas quais você está preocupado serão acrescentadas pelo vosso Pai. Nesse texto, por 2 vezes, Jesus diz: mas olha, o vosso Pai. Ele está dizendo: mas olha, o vosso Pai. Ele está apresentando para a ansiedade o Pai Celeste. Amém? Eu quero que você nessa noite faça uma oração aí na sua cadeira. Uma oração para Deus, dizendo: Deus, eu preciso me colocar nesse lugar de filha. Eu preciso aceitar que o Senhor é o meu Pai. Eu preciso entender que a sua paternidade, ela é real. Talvez você precise pedir perdão para Deus por não estar confiando nele como um pai. Talvez você precise pedir perdão para Deus porque você tem estado extremamente com os olhos em outras coisas e não com os olhos no reino dele, na vontade dele. Eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar, enquanto o louvor canta uma canção para nós. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ore onde você está agora. Me chama pra perto. Ore ao Senhor, ao seu Pai, dizendo: Senhor, eu entrego essa ansiedade, eu entrego essa preocupação, eu entrego esse sentimento que tem sido avassalador sobre mim. Vai lá, faz essa oração. Ninguém sai, por favor. Faz meu coração ouvir. Chama pra perto. Vai orando aí no seu lugar. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Existem coisas para acontecer na sua vida nos próximos dias, e você precisa colocar Deus nessas situações. Existem decisões que você está prestes a tomar e que isso está inquietando você. Você pode confiar no Senhor. Não se deixe ser levado pelas emoções. Você precisa cuidar de você. Você precisa colocar Deus nessa situação. Não queira chegar em um nível a ponto de você ter que ter crise de ansiedade para ter que parar. Quantas pessoas estão com crise de ansiedade, estão se automutilando, porque elas querem arrancar a dor, elas querem arrancar a angústia, o sofrimento, e elas estão se mutilando. Você não precisa chegar a esse nível. Se você está aqui nessa noite, você precisa colocar limites. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar. Você não sabe o dia de amanhã. Abra os seus olhos por um instante. Você não sabe o dia de amanhã. Você que está aqui não pode dizer: eu nunca vou ter uma crise de ansiedade. Quem é você para dizer isso? Qualquer um de nós estamos sujeitos. A grande questão é: eu preciso me submeter
ao meu Pai. Eu preciso aceitar a paternidade de Deus. Eu preciso olhar para as coisas com os olhos da palavra de Deus. Pastores, pessoas que têm cuidado de igrejas, não é só ovelhas, mas às vezes até pastores, líderes que se suicidam porque estão em um nível tão alto de ansiedade, depressão, e acabam se suicidando. Essa semana eu vi com os meus olhos uma irmã que está com crise de ansiedade e algumas partes do corpo dela está em sangue vivo, porque a dor é tão grande que ela está se automutilando. O que eu posso fazer, pastora, para não chegar nesse nível? Busque o reino de Deus. Coloque limites. Olhe com o olhar de Jesus. Olhe para a palavra de Deus. Tenha tempo com a palavra. Tenha tempo de descanso. Faça atividade física. Você precisa fazer atividade física. Você precisa cuidar de você. Talvez você está tendo ansiedade e você não precisa chegar na crise de ansiedade. O Senhor está te alertando nessa noite. Coloque a mão agora sobre o seu coração. Senhor Jesus, eu oro pela igreja nessa noite. O Senhor está vendo homens e mulheres aqui nessa noite. O Senhor sabe o que eles têm passado, o que eles têm sentido. Eu sei que aqui diante dessa multidão nós temos pessoas com níveis de ansiedade. Nós temos pessoas que estão tendo crises de ansiedade. Senhor, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Eu oro para que, à luz da sua palavra, eles comecem a olhar com os teus olhos para essa situação. Situações que têm tirado o fôlego. Situações que têm distorcido a realidade. Situações que têm confundido os pensamentos. Que têm embaçado a visão. Que têm trago preocupação, inquietação, irritabilidade, insônia. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor os ajude a trocar os olhos deles, Pai, pelos teus olhos. Que eles consigam olhar para essa situação com os teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Abba Pai, o Paizinho querido, Abba Pai, se revele nessa noite. Toque corações, preencha almas nessa noite com a paz que excede todo entendimento. Nós lançamos sobre o Senhor, nós lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, preocupações, inquietações. Show e alabalas, cheire e alabalas. Nós entregamos no seu altar nessa noite. Nós lançamos aquilo que não é nosso. Nós não podemos, Senhor, resolver problemas. Não podemos aumentar o cômodo da nossa vida. Nós não podemos fazer nada com a ansiedade, Senhor. Mas com o Senhor nós podemos, Pai. Com o Senhor, com a sua ajuda, nós conseguimos aquietar nossa alma, Senhor. Agora vem do alto da cabeça, a planta dos pés dos meus irmãos. Toca eles, Senhor. Toca de uma forma generosa. Toca com a sua graça. Toca com o seu amor. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Do alto da cabeça, a planta dos pés.